Eu vou ler um texto que está no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 8. Gênesis capítulo 8, verso 20. Gênesis capítulo 8, eu vou ler do verso 13 até o 22. Melhor para a gente entender o texto. Diz assim: sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês, do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que toda a terra estava enxuta. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra. Faz eles saírem todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também saíram com eles da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves, e tudo que se move sobre a terra, segundo a sua família. Então levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor respirou o suave cheiro, e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem então tornarei a ferir todo ser vivente como eu o fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Noé era um homem diferente. A Bíblia diz para nós que quando todos do tempo dele se extraviaram, se entregaram para o mal, se entregaram para o pecado, se entregaram para todo tipo de perversidade, tamanha que Deus olhou do céu e diz a palavra que se incomodou. E diz algo terrível a palavra de Deus, que o Senhor Deus se arrependeu de ter feito o homem e permitido com que o homem povoasse a face da terra. E a gente sabe a história. Então Deus decide dar cabo e ele então decide salvar apenas Noé e a sua família. Porém, quando a gente lê a Bíblia com mais atenção, a Bíblia diz também que Noé era um homem diferente, porque ele tinha o coração segundo o querer de Deus. Ele era um homem que se destacava por ser íntegro no seu coração. E a gente tem que ouvir uma coisa: nós precisamos ser íntegros diante de Deus. E Deus então manda ele construir uma arca. O texto que a gente leu mostra já quando toda aquela aguaceira começou a secar. E ele então sai da arca, desce a sua família, desce os animais, e ele constrói um altar. O texto diz aqui que a primeira coisa que ele fez não foi procurar comida, fazer isso ou fazer aquilo, mas ele construiu um altar. E o texto que eu li para você diz que então ele ofereceu um sacrifício naquele altar. E o sacrifício subiu diante de Deus. E Deus achou aquilo agradável. E aquele sacrifício que Noé ofereceu tocou o coração de Deus, a ponto de Deus então olhar, e agora diferente da primeira vez, quando Deus olhou e se arrependeu, Deus recebeu aquele sacrifício que Noé ofertou, e aí Deus diz: olha, não vou destruir mais o homem, sei que o homem é mau, sei que o homem é corrupto, desde a sua mocidade, então de agora em diante terei eu misericórdia do homem. É interessante a gente observar, a primeira coisa que Noé faz é edificar um altar. Quando a gente olha na Bíblia, meus irmãos, minhas irmãs, o altar, ele tem alguns significados especiais. E eu quero compartilhar com você quais são esses significados e aprender alguma coisa para a nossa vida. Quando a gente olha a palavra de Deus, na história bíblica, a tradição bíblica, o altar significa, em primeiro lugar,
um momento de adoração. O altar sempre faz referência, sempre indica um lugar aonde Deus é adorado. O altar sempre na palavra de Deus está relacionado a um lugar onde uma família, aonde alguém adora ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Altar tem a ver com adoração. Quem está no altar está para adorar. Quem comparece diante do altar do Senhor deve comparecer para adorá-lo, para colocar o seu coração diante dele e adorá-lo. A palavra de Deus nos mostra que sempre foi assim. Quando Abraão chegou em Canaã, terra que Deus havia prometido para ele, a primeira coisa que ele fez foi edificar um altar e adorar a Deus. A Bíblia mostra para nós que quando Moisés ganhou a guerra contra os amalequitas no caminho para a terra prometida, a primeira coisa que ele fez foi edificar um altar e adorar a Deus. Quando Josué ganhou a grande batalha contra a cidade de Ai, a primeira coisa que ele fez foi edificar um altar e adorar a Deus. Nós estamos já encerrando o ano de 2016 e daqui a pouquinho a gente vai começar 2017. E a pergunta que eu faço é, a sua vida foi um lugar de adoração? A sua vida tem sido um altar? Você tem adorado a Deus durante o ano de 2016? Talvez tantas coisas que nós fizemos esse ano, tantas prioridades que nós estabelecemos, mas adorar a Deus talvez não foi a nossa prioridade esse ano. Quando Noé desceu da arca, a prioridade dele foi construir um altar para adorar a Deus. Talvez a gente gastou o ano de 2016 correndo atrás de tanta coisa, para lá, para colar, gastando tempo com isso, gastando tempo com aquilo, gastando tempo com aquilo que não edificou a sua vida, gastando tempo, dinheiro, gastando a sua vida, os seus dons, os seus talentos, com aquilo que te afastou de Deus. E talvez a gente precisa reconhecer, já no finzinho desse ano, que adorar a Deus não foi o nosso objetivo em 2016. Ou talvez a gente começou com esse intuito, mas não estamos terminando com esse intuito. E a pergunta que fica é, você tem como objetivo adorar a Deus no ano de 2017? O ano está aí. Como Noé construiu um altar, faça da sua vida um altar. Tenha esse propósito de em 2017 ter como objetivo se aproximar de Deus, estar mais perto de Deus, ouvir o Espírito Santo de Deus, consagrar a sua vida a Deus, entregar o seu coração para Deus. Adorar, quando a gente fala adorar, a Bíblia ensina algo muito bonito para a gente a respeito do que é adorar. Às vezes a gente pensa que adorar é estar aqui na igreja, e cantar e só fechar os olhos. Adorar é lá na igreja para receber a profecia. Adorar é lá na igreja para receber a revelação. A Bíblia fala que isso não é adoração. Adorar na Bíblia, a palavra adoração na Bíblia significa servir. E mais, quando a Bíblia usa a palavra adoração, ela quer dizer serviço que um servo presta. Ou seja, adorar a Deus é ter compromisso de vida. É mais do que cantar, é mais do que estar na igreja. É mais do que frequentar o culto, frequentar a missa, frequentar a novena. É mais do que colar adesivos da nossa igreja na porta de casa. É mais do que carregar o terço para cima e para baixo. É mais do que isso. Porque eu posso fazer tudo isso, mas não ter compromisso de vida com Deus. Posso viver na igreja todo sábado, todo domingo, toda segunda, mas não ter nenhum tipo de intimidade com Deus. Adorar é ter intimidade com Deus. Adorar é consagrar-se a Deus. Adorar é decidir servir a Deus. Segunda coisa que o altar significa no Antigo Testamento. Altar era lugar onde se oferecia algo. Alguém ia e oferecia alguma coisa para Deus. Quando os homens de Deus tinham uma vitória sobre o exército inimigo, eles iam no altar e ofereciam um sacrifício em louvor a Deus. Quando alguém recebia um milagre, uma bênção, algo extraordinário que Deus fazia, se construía um altar e ofertava-se algo para Deus. E Deus diz na palavra dele que todas as vezes que alguém ofertasse algo no altar, tinha que ofertar o de melhor. Se fosse um cabrito sem defeito. Se fosse uma ovelha sem defeito. Ou seja lá o que fosse que alguém fosse sacrificar e ofertar,
tinha que ser o melhor, um sacrifício perfeito. A pessoa tinha que tirar do tesouro melhor que ela tinha para colocar no altar. Ninguém podia ofertar o de pior no altar, tinha que ser o melhor. E aí novamente eu olho para a minha vida e convido você a olhar para a sua vida. Nós demos o melhor que nós temos para Deus em 2016, porque a gente sempre quer o melhor de Deus, não é verdade? A gente sempre está pedindo algo para Deus. A gente sempre quer que Deus dê algo mais para a gente. Que Deus arrume a nossa situação. Que Deus arrume a nossa vida. Que às vezes a gente sofre na vida por consequências de situações desastrosas que a gente mesmo cava com as próprias mãos, mas a gente quer que Deus arruma. Quer que Deus mude a nossa sorte. A gente sempre quer o melhor de Deus. E se Deus não der o que a gente acha melhor, muitas vezes a gente acha no direito de se indignar contra Deus. Mas não é isso que eu queria não, Deus. Eu queria melhor. Mas aí a gente tem que se fazer a pergunta, nós temos dado o melhor para Deus? O melhor do seu tempo, o melhor da sua vida, o melhor lugar no seu coração, o melhor lugar na sua família. Vamos ser bem sinceros, às vezes nós queremos dar migalhas para Deus, migalhas da nossa vida, migalhas do nosso tempo, migalhas daquilo que sobra. Deus não quer migalhas, Deus quer o melhor. Deus quer o melhor que você pode fazer. E o melhor não tem a ver com quantidade, porque Jesus, certa feita, estava sentado lá no templo, olhando as pessoas depositar suas ofertas. E diz o texto que um chegava e colocava um grande tesouro, o outro também se achegava, colocava um grande tesouro, e chegou uma viúva pobre e colocou 2 moedas. E Jesus se colocou em pé e alegre disse: olha, essa verdadeiramente agradou a Deus. Por quê, Senhor? Porque ela fez o melhor. O melhor dela era 2 moedinhas. O nosso melhor não tem a ver com muito. O melhor para Deus é dentro da sua possibilidade, dentro da sua realidade, diante daquilo que você é, fazer o seu melhor. E por último, na Bíblia, altar é lugar de adoração, altar é lugar de oferecer algo a Deus, e altar é lugar de comunhão. No Antigo Testamento, o altar é um lugar de comunhão. O altar era um símbolo visível da comunhão com Deus, da comunhão de uma nação com Deus, da comunhão de um profeta com Deus, na comunhão de um homem, de uma mulher de Deus, com o seu Deus, com o seu Senhor. Como foi a nossa comunhão com Deus em 2016? Como você quer que seja a sua comunhão com Deus em 2017? Porque às vezes a gente fala assim, esse ano eu pisei na bola, né, Deus, mas eu vou melhorar. E aí janeiro chega e a gente não melhora, e aí janeiro vai embora, fevereiro vem, a gente também não melhora. Ele fala, não, vou deixar para depois do carnaval, porque tudo no Brasil começa depois do carnaval. Né? Então depois do carnaval vou ser um cristão melhor, vou ser um pai melhor, uma mãe melhor, um crente melhor, um católico melhor, um espírita melhor. E aí o fevereiro vem, vai embora e a gente continua sendo as porcarias que a gente era antes do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, com as mesmas escolhas ruins, na mesma situação ruim, com as mesmas companhias ruins, com as mesmas atitudes ruins, e nada melhor na nossa vida. Foi a nossa comunhão com Deus em 2016. Comunhão com o Espírito Santo de Deus, comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos da igreja, comunhão com os teus familiares, comunhão com os teus amigos, comunhão com o teu pastor, com a tua pastora, com o padre da sua paróquia, enfim, como foi a questão da comunhão na sua vida nesse ano que está findando. Noé construiu aquele altar, e aquele altar era símbolo da comunhão com Deus. 2016 está acabando. E que 2017 seja um ano de comunhão na sua vida. Comunhão com Deus. Comunhão profunda